Capítulo 5. A adúltera envergonhada. Libertada da condenação. Libertada para começar de novo. O que vamos fazer com esse Jesus? O chefe dos sacerdotes perguntou ao grupo. Ele vai começar a curar pessoas à torta e à direito. A todo lugar que vou, ouço um burburinho a respeito dele. É Jesus daqui, Jesus dali, e as multidões estão dizendo que ele é o Messias. Todos sabem que o Messias não virá da Galileia. Se não nos livrarmos dele, vamos ter uma rebelião nas mãos. E desde que começou a circular o burburinho de que ele multiplicou alguns pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas, seus seguidores também vêm se multiplicando. Outro sacerdote completou. Precisamos fazê-lo parar com isso. Tenho uma ideia, Luciúlus disse com um brilho no olhar. Conheço um homem casado que está dormindo com a amante neste exato momento. Eu vi quando entrou de mansinho na casa dele ontem à noite. E enquanto os fariseus de coração duro se reuniam, uma trama malévola para pegar Jesus começou a se desenrolar. O sol espreitava pelas venezianas totalmente fechadas da janela do quarto de morar. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo cântico dos pássaros que voavam na brisa do amanhecer. Morar encontrava-se num emaranhado de lençóis, braços e pernas, enquanto o homem que ela amava dormia ao seu lado. Ah, Zacarias, ela sussurrou, afastando uma mecha de cabelos de cima dos olhos fechados dele. Se ao menos você não fosse casado. Sei que isso é errado, mas eu amo muito você. E preciso acreditar quando você diz que também me ama. Estamos arriscando a vida nesses encontros frequentes. Os pensamentos de Morar foram subitamente interrompidos por uma batida na porta. Abra! Uma voz grosseira exigiu. Quem está aí? Morar gritou. Abra a porta, senão vamos arrombá-la. Qual o motivo desse rebuliço? Zacarias resmungou, sentando-se zonzo na cama. O que está havendo? Antes que Morar pudesse pensar numa resposta, um grupo de religiosos irados estourou a fechadura simples e entrou no esconderijo dos amantes. O que significa tudo isso? Zacarias bravejou. O que vocês pensam que estão fazendo? O que você pensa que está fazendo, meu amigo? O fariseu contra-argumentou. Essa é a pergunta verdadeira. Morar, filha de Omar, você está presa por adultério de acordo com a lei de Moisés. O policial da moral disse com violência. Vista-se e venha comigo. O fariseu jogou o penhor em direção a Morar, mas não virou a cabeça enquanto ela saía tremendo debaixo dos lençóis para vestir a roupa quase transparente. Ele agarrou-a pelo braço e começou a arrastá-la em direção à porta. Para onde você está me levando? Ela indagou gritando. Logo você descobrirá, o fariseu resmungou. O que vamos fazer com Zacarias? O mais moço do grupo perguntou. Ele vai ficar aqui, não precisamos dele. Espere, Zacarias gritou, percebendo logo que de nada valeria protestar. Volte para a mulher a quem você pertence, o fariseu gritou por cima do ombro, enquanto o grupo saía do quarto. Assim, a turba conspirada continuou o caminho até o templo com a mulher seminua e trêmula atrás deles, com 2 homens, um de cada lado, e ela foi arrastada de manhãzinha, causando comoção na cidade. A isca estava no anzol e era hora de enrolar a carretilha para pegar o peixe. Como camundongos que acompanham o flautista mágico num dos contos dos irmãos Grimm, uma multidão de cidadãos curiosos reuniu-se ao cortejo. Jesus já estava ensinando no átrio, tendo um grupo ao redor dele. Como sempre, a mensagem e os milagres de Jesus atraíam grandes multidões. Um vozeiro distante interrompeu suas palavras enquanto uma turba irada e uma multidão de curiosos se aproximavam. Eles marchavam direto para o círculo interior do grupo, ao qual Jesus ensinava, e jogaram a mulher aos pés do mestre. Os cabelos soltos de Morar caíam sobre seus ombros nus e esvoaçavam na brisa da manhã. Seus olhos envergonhados continuaram cravados no chão da terra, recusando-se a encarar Jesus. Então um dos homens a fez endireitar o corpo e exibiu-a para que todos vissem. Mestre, o fariseu piedoso começou a dizer, pegamos esta mulher em ato de adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que tens a dizer? Jesus não olhou para o corpo seminu da mulher, enquanto os outros observavam aparvalhados. Ele olhou dentro da alma dela. Morar ergueu os olhos e viu amor no rosto de Jesus. O que detectei em seu olhar? Ela se perguntou. Não foi desprezo, repulsa nem condenação, mas compaixão, solicitude e pura afeição. De uma forma ou de outra, ela sabia que aquele era o olhar que procurara a vida inteira. Enquanto ouvia as perguntas do fariseu, ela entendeu o dilema de Jesus.
Se a libertasse, os fariseus o acusariam de desprezar a lei de Moisés e o julgariam herético. Se a condenasse à morte por apedrejamento, seus ensinamentos de graça e perdão seriam invalidados. Os líderes religiosos já seguravam pedras com as mãos fechadas, prevendo a resposta de Jesus. O coração dele era duro como as pedras que seguravam. Mas em vez de dar uma resposta imediata, Jesus desviou o olhar da mulher trêmula e abaixou-se até o chão. Com o dedo, a própria mão do Deus feito homem, ele começou a escrever na terra. Um ar gelado atravessou o manto dos fariseus piedosos. De repente, eles sentiram a dureza de uma exposição nua e crua quando Jesus olhou para cada um deles e, sem dizer nenhuma palavra, os despiu apontando seus pensamentos e desejos pecaminosos. Com o olhar de Jesus, os fariseus tiveram a alma desnudada e ficaram mais expostos que a mulher seminua diante deles. Todos prenderam a respiração. O silêncio era ensurdecedor. A tensão palpável. Finalmente, Jesus levantou-se e deu o veredito. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Em seguida, voltou a ficar de cócoras e continuou a escrever. Um a um, os fariseus abriram a mão, soltaram as pedras e misturaram-se à multidão. O homem mais velho, que acumulara uma lista mais extensa de pecados, foi o primeiro a sair, com os mais moços ao seu encalço. A multidão presente ouviu com atenção, enquanto o drama continuava a se desenrolar. Depois que o último fariseu saiu de cena, Jesus levantou-se e perguntou a ela: Mulher, o que aconteceu com seus acusadores? Não restou nenhum para condená-la? Ninguém, Senhor, ela respondeu. Eu também não a condeno, Jesus declarou. Vá e não peques mais. A mulher virou-se para ir embora, mas antes pegou uma pedra do chão para levar consigo. Para eu lembrar, ela sussurrou. Uma análise mais cuidadosa. O ministério e os milagres de Jesus causavam agitação por onde quer que ele andasse. Seus ensinamentos com autoridade às massas, Mateus 7, 28 e 29. A purificação violenta dos átrios do templo, João 2, 13 a 17. E a profecia confusa a respeito da destruição e reconstrução do templo, verso 19. Fizeram as pessoas parar e prestar atenção. Jesus expandiu seu ministério para incluir os samaritanos, conduzidos pela primeira mulher evangelista, João 4, 4 a 42. E depois voltou para Galiléia, onde curou o filho de um oficial do rei, verso 43 a 54. Ordenou a um paralítico que pegasse sua maca e andasse, 5, de 1 a 9. E alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos, 6, 1 a 13. As multidões queriam transformar Jesus em rei. Os escribas e fariseus queriam fazer Jesus desaparecer. Jesus sabia que os líderes religiosos judeus queriam matá-lo. Mesmo assim, continuou seu ministério público e profético. Os líderes religiosos procuravam motivos para difamá-lo e acusá-lo. Por isso, elaboraram um plano para fazê-lo cair na armadilha e humilhá-lo publicamente diante de seus seguidores. Vamos fazer uma análise mais atenta do modo como eles fizeram a mulher de isca, mas caíram na própria armadilha. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, João 8:1. Na noite anterior àquele incidente, Jesus havia estado no Monte das Oliveiras orando. O monte localiza-se diretamente a leste de Jerusalém e tem 820 metros de altura. O pico do monte oferecia uma vista magnífica da cidade e do templo abaixo. Foi muito apropriado Jesus ter passado um tempo a sós com Deus, enquanto contemplava a menina dos seus olhos. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. João 8:2. De manhãzinha, ele foi ao templo para ensinar. João relata que todo o povo se reuniu ao redor dele. Quando leio o todo, penso no todo. O rabino radical ensinando tanto aos homens como às mulheres. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. João 8:3. O sinédrio, ou grupo de líderes religiosos, forçou o caminho até o meio do povo, ao redor de Jesus, e interrompeu seus ensinamentos. Desconfio que Jesus não se sentiu de fato interrompido. Desconfio que ele já soubesse de tudo isso. Eles poderiam ter mantido a mulher em custódia e levado a acusação diante de Jesus, em vez de trazer a acusada. Mas os homens não estavam preocupados com a humilhação dela em público. Era o que queriam. O fato de ela ter sido surpreendida no ato cheira a armação. Eles queriam ter planejado o encontro escolhendo um colega charmoso para seduzi-la. Ou poderiam ser que o relacionamento fosse do conhecimento geral e todos fizessem vista grossa.
Não havia câmeras de vídeo nem detetives particulares com fotos reveladoras. Portanto, quando disseram surpreendida em ato, significa que entraram na cena. Seja qual for o caso, os homens desfilaram sua presa do dia pela cidade para que todos vissem. Nathaniel Hawthorne escreveu o seguinte sobre West Point, quando ele saiu da manhã de sua cela na prisão para a luz perdoadora do dia. A iniquidade é arrastada para fora, para a luz do sol. Venha, Madame Esther, e mostre sua letra escarlate ao povo da cidade. E da mesma forma que o companheiro de Hester Prynne permaneceu bem longe dos olhos públicos, a mulher, surpreendida em adultério, permaneceu visivelmente sozinha. Duvido que os homens tenham dado à acusada tempo para vestir-se completamente ou prendendo o cabelo com uma presilha. Era um escândalo a ideia de uma mulher andando pelas ruas com os cabelos soltos e, pior ainda, seminua e sendo arrastada por sacerdotes piedosos cheios de ira. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. João 8, 3, 4. Os fariseus eram considerados guardiões da moralidade pública. Tinham a obrigação de ser boas pessoas, mas na realidade eram exatamente o oposto. Como isso acontece? Acontece quando a religião e a lei ocupam o lugar do relacionamento e do amor. Tudo fica feio. Não havia como negar a acusação. Aparentemente, eles foram direto ao lugar onde ela e o amante se encontravam. Aparentemente, sabiam onde ir para pegar no ato um incidente como aquele. A mulher não passava de uma foguete nos planos deles e um instrumento naquele ato de perfídia. Portanto, lançaram a isca. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. João 8, 5. Peço desculpa, rapazes, mas falta alguém aqui. Sempre soube que são necessárias 2 pessoas para cometer adultério. E quanto à lei, vamos dar uma olhada no que ela diz realmente. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Levítico 20, 10. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os 2 terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Deuteronômio 22, 22. Apesar de não sabermos se aquela mulher era mais uma na vida daquele homem ou foi a primeira vez, não será a última que uma mulher foi responsabilizada sozinha pelas consequências do pecado sexual. Jesus não mencionou esse detalhe, muito provavelmente por saber qual o real propósito dos judeus, e não era o de buscar justiça. Eles não poderiam estar menos preocupados com a questão da imoralidade ali presente. Se estivessem realmente interessados em guardar a lei moral de Moisés, tanto a mulher quanto o homem deveriam estar diante deles. A única preocupação dos fariseus era montar uma armadilha para Jesus. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. João 8,5. Os espectadores podem ter achado que Jesus estava preso entre a cruz e a espada, mas eles não se deram conta de que Jesus é o Deus crucificado. Não há espadas que ele não seja capaz de vencer. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. João 8,6. Tenho certeza de que eles ficaram um pouco perturbados quando Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. É a única vez que a Bíblia registra Jesus escrevendo alguma coisa. Estaria ele tentando desviar a atenção da mulher seminua para ele próprio? Parece algo que meu Jesus faria. O que Jesus escreveu? Ninguém sabe ao certo. Alguns comentários sugerem que ele escreveu os pecados dos fariseus. Outros sugerem que ele estava rabiscando para fazer uma pausa, dar um tempo para os acusadores pensarem. Quase sempre há um silêncio santo, um poder que nenhuma palavra, por mais eloquente que seja, pode transmitir. O que ele escreveu não é importante, mas o que ele disse foi poderoso. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. João 8,7. Que resposta! Jesus expôs o coração de cada um deles, deixando-os espiritualmente nus diante da multidão. E agora, quem está entre a cruz e a espada? Cada homem ali sabia que tinha a própria vida cheia de pecados. O profeta Isaías, cujo textos eles conheciam muito bem, escreveu: Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada uma de nós se voltou para o seu próprio caminho. 53:6.
Atirar uma pedra para dar a entender que a pessoa não tinha nenhum pecado teria sido a maior heresia da cena inteira. Não é interessante saber que a única pessoa qualificada para tirar uma pedra na mulher era aquele que a libertou? Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, João 8:8. Às vezes, as perguntas mais curtas são as mais poderosas. Jesus deu sua resposta e deu tempo para que eles refletissem nela, sem pressa nenhuma, apenas para ruminarem as palavras por alguns instantes. Penso que seria bom se nós também ruminássemos essas palavras. Se eu estivesse sentada em sua companhia, gostaria de trocar ideias sobre o significado de se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Em nossa vida, é fácil dar um sorriso maroto àqueles fariseus hipócritas e piedosos e dizer: viram? Bem feito. Mas e quanto a mim e a você? Qual foi a última vez que você atirou uma pedra em alguém? Talvez não uma pedra de verdade, mas uma atitude julgadora, dura como pedra, atirada em alguém por um ato que essa pessoa cometeu? Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. João 8:9. Jesus pegou o espelho da condenação e pôs diante do rosto de cada homem, para que dessem uma boa olhada na própria vida. O que eles viram não foi nada bonito. Um a um começaram a sair dali. A mulher foi levada a Jesus cheia de vergonha, mas recebeu graça e perdão. Os acusadores foram a Jesus cheios de falsa piedade, mas saíram do local condenados. Os mais velhos, com uma lista muito mais longa de pecados, foram os primeiros a sair sorrateiramente. Quero lhe dizer uma coisa: quanto mais envelheço, mais misericordiosa me sinto em relação aos outros. Logo que cheguei à fase adulta, era muito mais rápido em julgar os outros. Porém, quanto mais eu vivo, mais erros cometo, e mais claramente Deus revela minhas imperfeições e fraquezas. Ao ver um bêbado sendo arrastado pela cidade para ser colocado no patíbulo, John Bedford disse: se não fosse a graça de Deus, eu estaria ali. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. João 8:9. Muitos comentaristas observaram que Jesus e a mulher foram deixados sozinhos. Contudo, antes do início da confrontação, Jesus estava ensinando a todos os que haviam ido ao templo para ouvi-lo. Não há indicação de que aquelas pessoas tenham abandonado o local. Pode ser que somente os acusadores foram embora. Imagina os espectadores com os pés grudados no chão, vendo a cena desenrolar-se diante deles. Eu sei que eu não teria saído do lugar. No entanto, conforme Jesus costumava fazer, ele vê através da multidão e foca uma ovelha em particular que necessita de sua atenção exclusiva. No final das contas, é isso que importa para todos nós. Não importa o que os outros pensem em nosso respeito, importa apenas a opinião de Jesus. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? João 8:10. Embora os fariseus tivessem falado dela com desprezo, Jesus dirigiu-se a ela com respeito. Nunca ouvimos Jesus falando de maneira desrespeitosa ou dando as costas a uma portadora da imagem de Deus que lhe cruzou o caminho. Foi assim que ele se dirigiu à sua mãe na festa de casamento em Caná e novamente aos pés da cruz. A palavra mulher poderia ser traduzida por prezada mulher. A mulher surpreendida em adultério permaneceu diante do Filho de Deus e a desgraça foi recebida com a graça divina, o constrangimento com uma capa de amor, a crueldade com carinho, a desconsideração com consideração. Esse é o meu Jesus. Como de costume, Jesus fez a ela uma pergunta para ajudá-la a chegar a uma conclusão. Trata-se de uma pergunta recorrente que vemos ao longo do Novo Testamento. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Marcos 2:9. Você quer ser curado? João 5:6. O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Marcos 3:4. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? 4:21. Quem o povo diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? 8:27-29. Jesus é onisciente, ele sabe as coisas. Não fazia perguntas para receber informações, ao contrário, usava as perguntas para fazer o povo pensar e muitas vezes para ajudar o povo a chegar a conclusões corretas. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Outra versão diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? João 8:10. Jesus transformou os acusadores em acusados. Esse é o risco que sempre corremos quando apontamos o dedo. Há um apontado para a pessoa diante de nós e 3 apontados para o nosso coração.
Ninguém, Senhor, disse ela, João 8:11. Imagine-se em pé diante de Deus no dia do seu julgamento. Você sabe de tudo que fez. Satanás está andando de um lado para o outro, lendo sua longa lista de pecados. Mas Jesus dá um passo à frente e toma a lista do acusador. Ao examinar a lista, ele começa a dizer: eu paguei por este, por este, por este e por este. Finalmente, ao chegar ao fim da lista das suas falhas que Satanás preparou com muito esmero e surpreendente precisão, Jesus começou a rasgar o papel. Depois, com as mãos marcadas pelos pregos, pega os pedacinhos da lista e, com um sopro de graça, os faz voar para muito longe, tanto quanto dista o Oriente do Ocidente. Esfregando as mãos como se houvesse terminado um trabalho, ele olha para o juiz. Foram todos embora, ele diz, com um sorriso. Satanás resmunga, deixando no ar um bafo cheirando a enxofre, e volta de fininho para sua caverna escura, derrotado mais uma vez. Deus olha para você e pergunta: ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, você responde. Entre, então, em meu reino eterno e você encontrará descanso. Amiga, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e ainda se sente condenada, saiba que essa condenação não procede de Deus. Nosso inimigo, o diabo ou Satanás, é chamado de acusador dos nossos irmãos e também de nossas irmãs. A Bíblia diz que ele os acusa diante do nosso Deus dia e noite, Apocalipse 12:10. Ele marcha de um lado para o outro, dia e noite, acusando as pessoas tementes a Deus. Ele fez isto, aquilo e mais aquilo. E Deus replica: verdade? Eu não lembro. Se, contudo, você estiver se sentindo convencida hoje, essa é outra história. O Espírito Santo nos convence de que somos pecadores para nos afastar do pecado e seguir na direção oposta. Veja, foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Não a condenou. Mostrou-lhe o pecado e disse-lhe que seguisse na direção oposta. A condenação diz: você é má. A convicção do pecado diz: o que você fez foi mal. Jesus chamou o pecado de pecado, mas depois disse a ele que abandonasse aquela vida de destruição e começasse uma nova vida. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8:11. Libertada da condenação. Jesus veio ao mundo para libertar os prisioneiros. Embora a mulher surpreendida em adultério não estivesse atrás das grades, ela estava presa a uma vida pecaminosa. O pecado sexual é um vício e a procura por amor em todos os lugares errados é quase sempre insaciável. É uma bebida que nunca satisfaz a alma e deixa a pessoa cada vez mais sedenta. O que se passa na cabeça da adúltera? Aquela não era a época em que a mulher surpreendida em adultério poderia ser apedrejada até a morte? Valeria a pena? Não. A resposta é sempre não. O sexo fora do casamento pode trazer muitas consequências: gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, divórcio, desconfiança, remorso, vergonha, perda da família e uma lista enorme de peças de dominó que caem sucessivamente. Mas na época de Jesus, a mulher surpreendida no ato de adultério poderia ser executada. Até hoje, em algumas partes do mundo, o adultério é punido com a morte. Então, por que ela se arriscou? O desejo de amar e ser amado pode às vezes passar por cima da sabedoria da razão. Não há anseio maior no coração de uma mulher que ser amada, respeitada e acarinhada. E até as mais fortes deixam de lado a determinação e sucumbem à sedução do tentador. O adultério tem feito líderes religiosos sucumbirem, ministérios se desmancharem e famílias se desmantelarem. O pecado sexual tem feito a pessoa sensível a agir como tola, a pessoa de moral ilibada a marchar rumo à loucura e a pessoa devota a ser devorada pelo desejo. O anseio por amor distorce o que se passa no coração. Depois vem o toque da mão, a troca de olhares, a empolgação motivada por um comentário. A solidão ecoa na alma, oca assim que a paixão começa a arranhar a porta. Deus criou nosso coração para desejar o amor, porque anseia que esse nosso desejo seja saciado por um relacionamento com Ele. Infelizmente, muitas pessoas contentam-se com um gole d'água tomado numa xícara de metal enferrujada, enquanto Deus oferece uma fonte inesgotável. A mulher pode arriscar tudo para ter alguns momentos de prazer. Pode mentir a si mesma, mesmo dizendo que é amor. Então, depois que o rápido prazer é exposto ao sol da manhã, ela percebe que aquilo que imaginou ser amor foi manchado pelo veneno da vergonha.
Pode acontecer, aconteceu com essa nossa amiga diante de Jesus, cercada de um grupo de fariseus irados, com pedras nas mãos. E agora, o que fazer? Jesus não se surpreendeu com a interrupção dos fariseus. Afinal, ele passara a noite em oração com seu Pai Celestial. Os fariseus podem ter pensado que estavam interrompendo os ensinamentos de Jesus e pegando o desprevenido, mas na realidade estavam trazendo à luz a uma lição objetiva de graça. Veja o que João escreveu sobre a graça de Deus demonstrada por Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, 16 a 18. Mais tarde, Paulo escreveu sobre a obra de Jesus consumada na cruz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma? Nenhuma. Não sabemos como aquela mulher declarou verbalmente sua fé, mas Jesus sabia o que se passava no coração dela. Sabia que ela estava arrependida, então libertou-a da condenação e libertou-a para começar de novo. Os líderes religiosos desprezam-na como se fosse lixo. Jesus olhou para ela com compaixão e tirou-a daquela posição. Deve ter sido muito reconfortante para ela conhecer um homem sem nenhum interesse em explorá-la, mas em libertá-la. Laura era uma moça muito parecida com a mulher dessa história. Morava numa cidadezinha e foi criada por seus pais moralmente severos. Frequentava a igreja desde criança e foi batizada aos 12 anos de idade. No ensino médio, começou a namorar Barry. Depois que Laura foi cursar a faculdade, os pais de Barry morreram. Ele ficou sozinho e sentia falta de uma família tão unida quanto a que tivera. Quando Laura terminou o primeiro ano da faculdade, Barry começou a falar em casamento. Ele não cursava faculdade e queria que ela fosse sua esposa. Laura ficou dividida, mas tomou a decisão de casar com Barry e continuar o curso até receber o diploma. Laura e eu ficamos de mãos dadas e oramos juntas antes de ela entrar na igreja. Naquele dia lindo, permaneci ao lado dela e os dois foram unidos como marido e mulher. Mas depois da cerimônia nupcial vem a vida a dois. Algo que nem Laura, com 19 anos, nem Barry estavam preparados para enfrentar. Após 5 anos, Laura estava entediada com o casamento, inquieta com o emprego e decepcionada com o marido. Enquanto ela trabalhava num consultório médico, Bob, um vendedor de uma empresa internacional de produtos farmacêuticos, passou a visitar o local. Bob era mais velho e tinha uma vida aparentemente emocionante. As brincadeiras amistosas progrediram até o ponto de transformar-se num flerte sedutor. Laura aguardava ansiosa às quintas-feiras, dia em que Bob fazia suas visitas semanais. Um toque aqui, um almoço ali, e logo o romance começou. Laura pegou suas coisas, abandonou o casamento, o emprego e sua vida para viver em lugares onde a grama era mais verde. Mas a grama não era tão verde assim. Espinhos infestaram o relacionamento. Bob não estava interessado em compromisso de longo prazo. Aquilo que prometia ser uma vida empolgante, longe daquela cidadezinha dos Estados Unidos, longe de um casamento rotineiro e monótono, transformou-se num poço fundo e escuro de arrependimento e remorso. Laura descobriu que Bob não tinha nada de especial. Era apenas uma pessoa diferente, um passatempo. Ele a considerava a garota do mês. Finalizando o divórcio, Laura foi deixada sozinha numa cidade estranha. O que eu fiz? Ela perguntou, chorando. O ex-marido de Laura casou-se novamente e juntou as peças quebradas do seu passado. Laura, por sua vez, estava arrasada. Fui ao encontro dessa minha amiga e trouxe-a para a nossa cidade. Meu marido e eu encontramos um emprego para ela e ajudamos a pôr as finanças em ordem e a conduzimos a uma ótima igreja cuja doutrina se baseava na Bíblia. Aparentemente, tudo corria bem, mas veja o que realmente aconteceu. Laura, em seu mundo, apresentou-se diante de Jesus como uma mulher surpreendida em adultério. Sentiu os olhares dos seus acusadores e recuou só em pensar nas pedras que certamente seriam atiradas. Em sua mente, ela se encontrava nua e envergonhada diante da comunidade, dos membros de sua igreja de infância e dos seus amigos de longa data. E, acima de tudo, estava envergonhada diante de Jesus. Acho que Deus não me perdoou, ela começou a dizer. Prejudiquei minha família, meu marido e meu testemunho.
que Deus vai querer de alguém como eu? Laura, eu disse, todos nós somos pecadores. Todos nós somos salvos pela graça. Nenhum de nós merece ser agraciado. Graça é simplesmente isso. Você cometeu um erro terrível, mas a mulher que os fariseus levaram a Jesus foi surpreendida em adultério. E o que Jesus fez com aquela mulher? O que ele disse? Que ela fosse e não pecasse mais. Exatamente. Ele disse a ela que abandonasse a vida do pecado. Isso não significa que ela não voltou a pecar, mas podemos ter certeza de que ela abandonou aquela vida, aquele relacionamento pecaminoso e começou uma nova vida. É isso que Jesus fará por você. É isso que ele faz por todos nós. Lemos essa promessa em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra versão usa palavras nos limpará de toda maldade. Gosto de imaginar Deus lavando todos os nossos pecados, apagando a lista de ofensas, jogando nossos pecados no fundo do mar, todos eles. Laura começou de novo, sim. Arrependeu-se de seu pecado, mergulhou no estudo e nos ministérios bíblicos e começou uma vida totalmente comprometida com aquele que a perdoou e a livrou da condenação. É isso, minha amiga, que Jesus faz todos os dias a cada um de nós que se aproxima dele com o coração arrependido e pronto para um novo começo. Libertada para começar de novo. Vá e abandone sua vida de pecado. Jesus declarou João 8,11. Esta é a definição verdadeira de arrependimento. Virar-se e seguir na direção oposta. Precisamos ser muito claras. Jesus não aprovou o que aquela mulher fez. Chamou aquilo de pecado. E mesmo assim, abriu-lhe a porta para um novo começo. Deu-lhe a liberdade para começar de novo com uma ficha limpa. Esse tipo de graça incomoda muita gente. Por certo, incomodou o irmão do filho pródigo. Lemos em Lucas 15 a história de um jovem que pegou sua herança antes da morte do pai e foi esbanjar sua riqueza numa vida promíscua. Bebida, jogo, prostitutas e assim por diante. Porém, quando seus bolsos e o estômago se esvaziaram, quando ele começou a passar necessidade, caindo em si, versos 14 e 17, voltou para casa, na esperança de trabalhar como um servo na fazenda do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Lucas 15, 20 a 24. Não é maravilhoso? Jesus está contando essa história, tentando mostrar um exemplo bem ilustrativo. Quando um pecador arrependido volta para a casa do Pai, não recebe condenação. Não é recebido por religiosos com pedra nas mãos, prontos para julgá-lo e sentenciá-lo à morte. Não, o pecador que se arrepende é recebido por um Pai amoroso, que está esperando, esquadrinhando o horizonte, desejando que o filho volte para casa. Deus então, imagina só, resolve dar uma festa. O filho arrependido tira as roupas velhas e sujas e veste um manto novo de justiça. Não porque ele seja merecedor, entenda bem, mas porque o pai o convida, nos convida a começar de novo. O irmão mais velho do filho pródigo não gostou da comemoração de volta do irmão desobediente. Assim como os fariseus, ele pegou as pedras do julgamento e preparou-se para atirá-las. Sempre haverá aqueles que se irritam diante da graça que Deus oferece gratuitamente. Mas há um detalhe aqui. O irmão mais velho também não foi convidado para a festa. Ainda bem que não foi encarregado de prepará-la. A graça corre o risco de ser usada incorretamente. Esta é uma história de esperança para os pecadores, mas não uma desculpa para sermos levianos quanto às nossas transgressões. Acredito de todo o coração que aquela mulher ficou eternamente grata por Jesus tê-la libertado para um novo começo. Acredito de todo o coração que foi exatamente o que ela fez. Vamos voltar à história de Laura por um instante. Depois que começou uma nova vida, ela seguiu Deus de todo o coração. Estava tão agradecida pela oportunidade de começar de novo que decidiu entregar a vida para servir e honrar Jesus. Um dia, durante um 5º ano da nova igreja, ela conheceu Peter, um cristão maravilhoso. Depois que se casaram, Laura e Peter comprometeram-se a dedicar a vida e a servir Deus aonde quer que ele os enviasse.
Após uma viagem missionária, ambos sentiram o chamado de Deus para voltar a residir permanentemente no local. Hoje, depois de mais de 10 anos, Laura e Peter servem a Deus por meio da evangelização, discipulado e amor aos cristãos que se lançam no campo missionário. Ela concorda com Paulo quando ele escreve: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 a 14. Amiga, essa é uma escolha. Deus não nos liberta apenas do passado, liberta-nos para um futuro emocionante. E para nos mostrar como fazer isso, Jesus apresenta-nos a história maravilhosa da mulher surpreendida em adultério. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17.